Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ele faz algo lá e recalcula a rota, te dá um novo caminho. E o Senhor, é isso que o Senhor tem feito. É o desejo do coração de Deus de fazer. Meu filho, você errou, você fez escolhas erradas, mas eu te perdoo. Jesus fez isso com esse homem. Perdoou ele. Certamente perdoou ele. Por mais que tenha sido tão grave o que ele fez e que levou ele a estar naquela condição, o Senhor, a misericórdia alcançou ele naquele momento, a misericórdia, o perdão alcançou ele naquele momento, e nós muitas das vezes nem valorizamos isso, nós não valorizamos o perdão, nós não valorizamos o amor do Senhor, não valorizamos a graça, os livramentos, talvez porque nós não enxergamos e não vemos nas regiões celestiais as coisas que acontecem, os livramentos que nós recebemos. A igreja não tem valorizado, a igreja não tem valorizado a grande misericórdia que alcançou. Nós precisamos. Tem tanta gente aí fora que não conhece ao Senhor e não tem nenhuma esperança, não há esperança. Você acha que as pessoas estão como você? Elas estão sem nenhuma perspectiva de vida, as pessoas estão assim. Tanto faz. E a Bíblia diz que eles aguardam a nossa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus estão dormindo. A igreja está dormindo. A igreja está se sentindo rica e abastada, como diz lá em Apocalipse. As pessoas gostam tanto de ouvir, sabe? O Senhor vai operar na tua vida. Ah, não, o Senhor vai fazer. O Senhor vai realizar. Mas elas não querem ter um compromisso, a responsabilidade de estar ali na presença de Deus. O Senhor, com toda certeza, o Senhor quer operar. O Senhor alcançou aquele homem ali, 38 anos, para pensar naquela vida sofrida, não só ele ali, mas tantos outros, né? 38 anos ali sofrendo, e naquele momento em que Jesus, né, a própria misericórdia alcança ele, já naquele instante ali ele já se levantou, né, porque ele creu, ele se levantou, porque ele creu, ele deu ouvidos ao que o Senhor falou, levanta e pega a sua maca e vai embora, e ele naquele momento levantou, pegou a maca, né, pegou aquilo que já não, na verdade não pertencia mais a ele, aquele peso já não pertencia mais a ele, né? E da mesma forma o Senhor tem chegado até nós. Amém. A misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor tem cercado as nossas vidas, né? E existem pessoas que precisam ser alcançadas. Eu falo que o propósito, a pessoa pensa, mas se eu não cumprir o propósito, né? Deus é amor. Ela está pensando nela.
né? Se eu não cumprir o chamado de Deus, está relacionado a mim, e não é só a Ele. Na verdade, o chamado, o propósito que Deus tem tudo a ver com o nosso próximo, né? Tem tudo a ver com as pessoas ao nosso redor, porque a árvore, quando ela vai dar fruto, ela não dá fruto para ela, né? Quando você vê um pé de manga, quem que vai? É a manga, a própria manga que vai consumir? O próprio pé vai consumir a manga? Não. O fruto é para os outros, é para os que estão ao redor. Quando uma pessoa escolhe praticar a palavra de Deus, ela escolhe, sabe, obedecer ao Senhor, ela escolhe conhecer o chamado. O Senhor começa a operar na vida dela, e o Senhor começa a operar por meio da vida dela, para que ela possa ser, né, um instrumento nas mãos do Senhor. Mas a pessoa, ela não se importa, ela mal se importa com ela mesma em saber, né, o que Deus tem para ela, né, as promessas que o Senhor tem para ela, que dirá alcançar alguém. Isso também revela o nosso coração, né? Então a palavra, ela vai revelando o nosso coração, né? A palavra, ela realmente é para nos confrontar. É por meio da palavra que nós somos mudados, vamos sendo transformados, né? Por meio da compreensão, do entendimento de que aquilo está errado e que precisa ser mudado. Mas aquele homem, ele foi alcançado pela graça. E nós temos sido alcançados pela graça. Ele só pôde se levantar daquele lugar, ele só pôde se levantar, ele só pôde receber a cura naquele momento, porque a graça, a própria misericórdia alcançou aquele homem, alcançou ele naquele momento. E não foram todos, não foram todos. Com certeza havia ali algo a ser tratado, né? E não era só o exterior, né? Não era só o exterior, era o interior dele. Tanto que o Senhor falou para ele: você foi curado, e foi com toda certeza curado e perdoado. Não foi uma simples cura, né? Essa curado não envolve só o físico dele, mas envolve o interior dele. Ele foi tocado pelo Senhor. E logo em seguida ele foi até deixa eu ler aqui. O homem foi curado, não tinha ideia de quem era ele, né? Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Ele foi curado e foi lá. Não, eu vou lá falar que ele tinha perguntado, mas eu vou lá falar que quem me curou foi Jesus. Então, com toda certeza, daquele momento em diante, ele começou a testemunhar, né? Quando Jesus entra nas nossas vidas, algo acontece, algo novo acontece, algo novo acontece. As pessoas que entregam verdadeiramente a vida a Jesus e praticam a palavra, algo novo acontece, e não é exterior, é de dentro para fora. Amém? É de dentro para fora. E às vezes nós ministramos, pregamos a palavra e nós encontramos uma resistência no ser humano, uma resistência pela palavra, porque elas escolhem aquilo que elas querem ouvir. Elas peneiram, né? A palavra de Deus. Não, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E não é. Amém? Não é assim. Eu não tenho que escolher, eu não tenho que peneirar aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu acho que eu preciso, aquilo que isso aqui eu acho que eu não preciso, né? Não, isso aqui eu preciso, isso aqui eu quero.
essa promessa aqui eu quero. Então é simples. É simples. É tão simples, é tão simples. O Senhor deixou algo tão simples. E o homem acha, talvez o homem ache isso algo tão simples, mas tão simples que é isso que vai fazer ter uma vida mudada, e ele não pratica. O estar na presença de Deus, o estar ali. E com o tempo, com a prática da palavra, aquilo vai se tornando algo tão necessário, tão indispensável, que quando você não ora, que quando você não passa tempo com Deus, você fica entristecido. Aquele lugar, aquele momento é um lugar especial, um momento especial. É um momento de refrigério, é um momento de paz, é um momento em que você é tocado, é um momento em que o Espírito Santo ministra sobre a tua vida. Não importa a dificuldade, não importa o problema que você esteja enfrentando, você sai dali renovado, pronto, sabe, para enfrentar as lutas, para enfrentar as dificuldades. Que Deus tremendo é esse? Que Deus tremendo, que nos proporciona tudo isso. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus, precisamos, como eu falei no início, valorizar a palavra, cada vírgula da palavra, ter como algo tão precioso, uma verdade tão preciosa, que nós nos acomodamos, nos familiarizamos e achamos que todo mundo é como se todo mundo tivesse conhecimento. O Espírito Santo é aquele que guia toda a verdade, mas a partir do momento que eu me rendo ao Senhor, no momento em que eu aceito, no momento em que eu nasço de novo, eu recebo o poder, eu recebo a presença do Espírito Santo que vai me guiar a toda a verdade. Tem coisas que nós enxergamos que quem está lá fora não enxerga, não consegue entender, parece loucura, mas para nós é tão normal, é tão normal. Então que nós possamos escolher praticar a palavra, amém? Escolha, não é só no dia de culto, mas lá na segunda-feira, você tirar um tempinho para estar na presença de Deus, coloca Deus como prioridade na tua vida. Corre, faz as coisas que tem para fazer, coisas do dia a dia, esquece de Deus. Só se lembra de Deus na hora que deita na cama e faz aquela oração fria. Aquela oração fria. Deus, obrigada. Senhor, obrigado pelo meu dia. Amém. Isso é algo que deveria nos envergonhar como cristãos. Com tantas bênçãos que o Senhor tem. E quando se fala de bênção, sabe, de sucesso e prosperidade, não estou me referindo a dinheiro, porque é isso que as pessoas pensam. Mas por conhecer o Senhor, por ser salvo, por ter paz, por ter segurança em Deus. Isso tudo são presentes e que nós, sabe, que nem aquela pessoa, sabe aquela história da barriga cheia, goiaba tem bicho? Que a pessoa, ela tá cheia, né? Ela vai lá comer e aí ela tá cheia. E aí ela começa a achar que a comida tá ruim. Chega um certo ponto que ela já comeu tanto que ela acha que a partir daquele momento ali a comida começa a ficar ruim. Ela começa a colocar defeito. E assim somos nós. Assim somos nós. Assim é a igreja tem se comportado. Recebeu tanto do Senhor, tem recebido tanto do Senhor, um privilégio tão grande que muitas pessoas não têm.
de ouvir a palavra, de cultuar, de poder meditar, de poder ler a palavra, de ter liberdade para falar do amor de Jesus, simplesmente não valoriza. Coloca tantas outras coisas no lugar, tantas outras coisas que colocam como prioridade, que na verdade são tão coisas supérfluas, porque tudo vai passar, amém? As pessoas têm vivido aqui na terra como se elas fossem construir aqui para a eternidade. A eternidade é aqui, mas a eternidade não é aqui. A eternidade é lá no céu com o Senhor. A eternidade é lá. Então eu devo viver como se estivesse construindo para lá. Essa é a prioridade, não para cá. Isso tudo vai passar. E eu não tenho que buscar o Senhor por medo de o mundo vai acabar. Não. Eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que buscar, desejar amar o Senhor. É interessante que as pessoas elas não têm desejo, elas querem ir para o céu. Eu não sei o que elas querem fazer no céu, porque elas não querem ter comunhão com o Senhor aqui, e lá no céu o que ela vai ter é comunhão, né? O que ela vai ter lá no céu é comunhão com Deus. E o desejo dela é se livrar do inferno, né? Então nós precisamos sondar o nosso coração, amém? Que você sonde o seu coração. Onde está o seu coração? A Bíblia diz que onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro, né? Que tem sido mais importante para nós. E quando nós pregamos a palavra, não que nós sejamos melhores, mas quando nós pregamos a palavra, pregamos sobre arrependimento, pregamos sobre muitas das vezes coisas que a pessoa não gosta de ouvir, sabe, porque que é para alinhamento dela.